Olá, vamos prosseguir com a segunda parte do livro Homo Deus, cujo título é O Homo Sapiens dá um significado ao mundo. Logo no início dessa segunda parte, o Yuval Harari vai começar a trabalhar com um conceito que vai permear a obra até o final, que são as questões dos algoritmos. O que seria um algoritmo? Um conceito que data desde a época do matemático Euclides de Alexandria, no aproximadamente 2.300 anos atrás, durante o período da Antiguidade Clássica. Poderíamos dar diversos exemplos e conceituações. Uma ideia que eu gosto de falar é que trata-se de uma análise de sequências e poderiam ser sequências matemáticas, estatísticas ou puramente informacionais que visam encontrar soluções para quaisquer tipo de problemas. Veja aí a questão problema-solução e como que a gente poderia trabalhar com esses conceitos dos algoritmos de forma aplicada. E ao longo da obra ele cita diversos exemplos em que a gente poderia fazer uma análise algorítmica e a partir dos dados que nos forem fornecidos e aplicados encontrar soluções que sejam compatíveis com ideias que queremos relacionar de uma forma sistêmica ou mesmo em relação a algum produto ou mesmo numa relação de uma fria análise situacional. Então, são diversos tipos de situações em que, do ponto de vista do autor, os algoritmos poderiam oferecer para nós, sapiens, a melhor forma de trabalharmos com dados quali e quantitativos. Em relação a isso, eu vou voltar um pouquinho na máquina do tempo para 80 anos atrás, no ano de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o britânico matemático Alan Turing começou a trabalhar com conceitos de algoritmos aplicados na famosa máquina de Turing, que algumas pessoas conceituam hoje em dia como sendo um predecessor dos computadores. E além de trabalhar para a inteligência britânica na época para encontrar a forma de decifrar o código Enigma, bastante utilizado pelo Terceiro Reich, pelo exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial, o Alan Turing também trabalhou paralelamente a isso na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde ele era docente e pesquisador, com a sua máquina de Turing. E um dos testes bastante fascinantes que ele inclusive propunha era quando a gente poderia colocar uma pessoa X, por exemplo, e colocá-la para conversar sem ver uma pessoa Y e um computador Z. E durante essa interação em que eles poderiam comunicar-se, flertar, trocar ideias, etc., a ideia seria que o computador seria aprovado lá no ano de 1950, 70 anos atrás, se a pessoa X não pudesse identificar, dentre a pessoa Y e o computador Z, quem era a pessoa e quem era o computador. Nesse momento, se aprovado, estava aprovado no teste de Turing. Então, foi uma lástima para a humanidade que um cientista tão brilhante como Alan Turing fosse perseguido por uma posição de orientação sexual dele, que ele tinha uma predileção, ele era homossexual, assim como Oscar Wilde no século XIX, e ambos foram perseguidos, o que eventualmente levou a uma morte precoce do escritor Oscar Wilde e ao suicídio do Alan Turing, que teve que se submeter a um procedimento de castração química extremamente desagradável. E há alguns poucos anos atrás ele foi finalmente as pessoas do Reino Unido se deram conta da sua grande importância e contribuição para a humanidade, e a própria monarca atual do Reino Unido, a Rainha Elizabeth II, pediu desculpas em nome do povo britânico ao Alan Turing, que tem a sua face, inclusive, se não me engano, estampado numa cédula lá do Reino Unido.
E então essa ideia da máquina do Turing e do conceito de utilização de algoritmos começou a ser aplicado de diversas formas. E inclusive eu recomendo o ótimo filme O Jogo de Imitação, do ano de 2015, com a brilhante atuação do ator inglês Benedict Cumberbatch no papel principal, que fala um pouco mais sobre essa questão da inovação do cientista Turing na época. Continuando com a análise do livro Homo Deus, temos um subcapítulo que também é muito interessante, que se chama Vida Longa à Revolução. Inicia-se na página 139, ainda na primeira parte da obra, mas já chegando na segunda parte, onde o Yuval Harari fala sobre alguns exemplos nos últimos 105 anos de revoluções que teoricamente tiveram um sucesso inicial, como a Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, e também alguns exemplos em que eventualmente houve o fim de uma era de governos, como por exemplo em 1989, quando houve a queda do regime do ditador Nicolae Ceausescu em Bucareste, na Romênia, e em 2011 em Cairo, no Egito, quando houve a queda do ditador Hosni Mubarak durante a época da Primavera Árabe. E todas essas três revoluções ensinam algumas lições que ele pontua ao longo da sua obra, que vamos analisar, fazer um estudo de caso. Vamos voltar para o ano de 1917, um pouco antes, um regime czarista governado pelo czar Nicolau II, que até mesmo pelos cálculos atuais é considerado como um dos estadistas que mais teve recursos ao seu dispor, um dos homens mais, do ponto de vista de ter capital, um dos mais ricos que a humanidade já teve. E a partir desse momento, ele estava à frente da Rússia e tinha uma família que já tinha vários filhos, inclusive um sucessor, e 3 milhões aproximadamente de administradores, pessoas que faziam parte da malha de gestão da Rússia na época, controlavam uma população de 180 milhões de habitantes, numa proporção de 1:60. Um número assombroso, se a gente para ver da quantia de pessoas que eram controladas por uma classe que, entre aspas, a gente poderia conceituar como reinante. E o que acontecia? O que é que aconteceu? Houve o Partido Comunista, que era composto por aproximadamente 23 mil pessoas, que fizeram um trabalho de agitação panfletária e se organizaram com bastante cuidado durante alguns anos, inclusive décadas, se parar para analisar todo o processo que levou a essa revolução, e eventualmente conseguiram, através dessa organização administrativa em números inferiores, inclusive a malha administrativa do czar Nicolau II, tomar o controle por 85 anos aproximadamente do que era chamado desde 1917 de União Soviética, que veio até um apogeu após a Segunda Guerra Mundial, quando transformou-se como se fosse um país que tinha uma rede de satélites e influência por todo o leste europeu e boa parte do continente asiático também, e conseguiu influenciar gerações e gerações com ideias baseadas na obra do Karl Marx e do Friedrich Engels, Das Kapital, por exemplo, o Manifesto Comunista, dentre outros. E ao longo da obra a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do humanismo socialista, e falando agora um pouco sobre a questão do Ceausescu e do Mubarak. O Ceausescu estava à frente por mais de 25 anos
na Romênia, e eventualmente um grupo de pessoas intrapartidárias mesmo trabalharam para derrubá-lo, encontraram um momento certo para fazer isso. Então a questão do estar no lugar certo, na hora certa, e ter a percepção e a ambição, além da motivação de realizar algo do tipo. Então foram alguns detalhes ínfimos, por exemplo, não no caso do Ceausescu, mas talvez no do Hosni Mubarak, que levaram à Primavera Árabe agitadores que enxergaram a oportunidade de trazer para baixo diversos ditadores que estavam à frente. Por exemplo, o Coronel Gaddafi na Líbia, o próprio Mubarak no Egito e em outros centros lá do Oriente Médio. E inclusive eu aproveito esse ensejo para falar um pouco sobre algumas obras literárias, como Os Demônios, do Fyodor Dostoiévski, e também o Dr. Zhivago, do Boris Pasternak, que inclusive foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. São duas obras muito fascinantes. Inclusive, Os Demônios, do Dostoiévski, algumas pessoas inclusive falam como uma profecia, porque em algum momento da sua obra ele chega a mencionar que no mês de outubro aconteceria a revolução, que as redes de 5, ou as gangues de 5, como o próprio Mao Tse-tung denominava num outro momento, num outro país, no caso a China, estariam espalhadas ao longo do país, prontos para o momento de eclodir a revolução e tomar conta através inicialmente do caos e depois controlando a malha de gestão desse país. E também tem as películas cinematográficas brilhantes do Sergei Eisenstein. Temos o Encoraçado Potemkin e o próprio Outubro. Olha aí a profecia do Fyodor Dostoiévski se realizando, né? E ele faleceu, 37 anos antes da Revolução Russa. Então são alguns exemplos interessantes para as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E seguindo adiante, falando um pouco sobre a questão do Ceausescu, existe uma anedota interessante que o livro postula, que é o momento em que o Ceausescu começa a ser vaiado, e esse vídeo está disponível no YouTube. Isso aconteceu, se não me engano, no mês de dezembro de dezembro de 1989, e de repente, diante das televisões, o Ceausescu ficou embasbacado, não sabia o que dizer, e eventualmente foi retirado do poder e executado junto com a sua esposa. Um episódio de certa forma lamentável, porque ninguém quer a morte de uma pessoa que esteve à frente de um país. Por mais que os crimes sejam hediondos, devemos nos pautar também num princípio de civilização para com os outros. Mas de fato aconteceu, assim como o Hosni Mubarak veio a ser encarcerado quando da queda no Egito, durante a questão da Primavera Árabe. Então são alguns exemplos que o Yuval Harari postula. E partindo desse pressuposto, vamos imaginar que os sapiens, usando a sua capacidade de abstração e advinda da própria evolução humana, com o desenrolar de milhões de anos até chegar à época da primeira revolução cognitiva, 70 mil anos atrás, descrita na obra Sapiens, do mesmo autor, e perpassando pela revolução agrícola, 12 mil anos atrás, aproximadamente, entre 10 a 12 mil anos atrás, começam a usar o raciocínio algorítmico para solucionar problemas, além da capacidade de simples memorização. E daí a questão da invenção da escrita pela civilização suméria, entre 4 a 6 mil anos atrás, e a importância vital que eles começaram a ter sobre o conceito de crédito, de capital, de administração de massa, seja por um regime teocrático ou imperialista. Então eram as formas que inicialmente começavam a tomar forma no Vale do Crescente do Nilo, e onde tinha também os rios Tigre e Eufrates, o Ganges e o Brahmaputra, o Rio Amarelo, dentre vários outros naquela área. Então são alguns conceitos históricos
bem interessantes que estão nessa parte do Homo Deus. E aí um outro exemplo de como ele cita que a administração é extremamente importante e a partir desse momento uma administração de dados algoritmos poderia ser de extrema importância, é um exemplo até recente, de 80 anos atrás, do cônsul Aristides de Souza Mendes, que desobedecendo uma ordem do seu país, Portugal, ele era cônsul em Bordeaux, lá no sul da França. Ele trabalhou numa das maiores operações de resgate da humanidade, onde 30 mil judeus conseguiram sair de Bordeaux, na França, e eventualmente ingressaram em Portugal, e daí foram para migrar para diversos países no mundo. Então são gerações e gerações de famílias que foram ajudadas por um pedaço de papel timbrado com o carimbo e a assinatura do cônsul, que veio a ser infelizmente exonerado do cargo e levado de volta, escoltado de volta para Portugal, mas que ajudou muito a humanidade. Então eles talvez não respeitaram o indivíduo, mas respeitaram a folha que ele assinou. Então a questão de um dado que foi mostrado que autorizava a ida de pessoas para embarcar para um outro país e eventualmente para um outro continente. Então a importância que o Yuval Noah Harari fala sobre o conceito dos dados, da apresentação dos dados e de como ela poderia mudar vidas e rumos. E inclusive um outro exemplo que eu cito é a própria história do Oscar Schindler, que foi imortalizada no filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, que venceu o Oscar de melhor filme em 93, e também numa obra de um escritor, Thomas Keneally, A Arca de Schindler. Também é um exemplo de como foi utilizado a administração em prol da humanidade. Um outro subcapítulo extremamente interessante é a caça às bruxas, na página 204. Então eu vou ler um pouco dessa obra aqui, Homo Deus, essa página que diz: frequentemente associamos a ciência aos valores do secularismo e da tolerância. Se é assim, a Europa moderna em seu início seria o último lugar no qual se poderia esperar que houvesse uma revolução científica. A Europa, na época de Colombo, Copérnico e Newton, tinha a mais alta concentração de fanatismo religioso no mundo e o mais baixo nível de tolerância. Se você tivesse viajado para o Cairo ou para Istambul, por volta de 1600, encontraria metrópoles multiculturais e relativamente tolerantes. Ao passo que em Londres matavam-se católicos durante uma certa época, assim como também perseguiam protestantes durante um outro momento. Aí tem toda a questão das dinastias Tudor, que alguns, como a Rainha Maria I, perseguiam protestantes, e outros, como o irmão dela, o predecessor, o Eduardo, perseguia católicos. Então era uma situação difícil, assim como o massacre da noite de São Bartolomeu em Paris, e também espalhou-se por toda a França, onde de repente católicos assassinavam protestantes calvinistas em grandes quantias. E além disso, a própria expulsão dos judeus e dos muçulmanos e até dos recém-convertidos, que eram perseguidos em autos de fé, promovidos pela Inquisição durante esse período. Então, jamais uma pessoa em sã consciência poderia achar que nesse momento, nesse local, seria possível uma grande revolução científica. A questão do início, do renascimento, da volta às ideias do corpo, do antropoceno, da questão da humanidade em primeiro lugar. Mas a coragem de alguns pensadores, de alguns cientistas, e que de certa forma vieram a revolucionar o mundo através do seu pensamento, e isso deu um passo adiante nessa jornada que estamos fazendo em relação ao livro. E aí
Essa é o que a gente chama de a base para a questão do humanismo, que é um dos aspectos que também o Yuval Harari vai trabalhar ao longo do livro, descrevendo vertentes do humanismo e como isso de fato ocorre. Num primeiro momento, é de fundamental importância essa questão da compreensão governamental, que por sinal ocorre em diversas nações, especialmente em países como o Japão, Coreia do Sul, Singapura, em que o crescimento econômico contemporâneo é movido justamente pelo quê? Pelo incessante progresso científico. Inclusive, aproveito esse momento para enunciar uma crítica a todos os estadistas, seja de qual país for, que não investem na ciência, sejam elas humanas, de saúde, tecnológicas e de outras naturezas. O desenvolvimento sustentável das nações é diretamente proporcional ao investimento aplicado nas ciências. Então, se não há investimento, então vai haver uma estagnação. E isso era uma ideia que os humanistas, na época do Renascimento, já tinham bem claro diante de si e trabalhavam em prol de encontrar soluções aplicadas, seja nas artes, na tecnologia e na própria navegação, que foi utilizado pelos portugueses e os espanhóis em suas viagens ao redor do mundo para encontrar recursos materiais que poderiam alavancar a própria economia da época, assim como trabalhamos sempre com esse conceito aplicado nos dias atuais. Então, partindo desse pressuposto, o livro descreve bem que o gradual crescimento da população humana levou ao aumento correspondente da população e descobertas esporádicas resultaram num crescimento per capita, eis o ciclo global da produtividade aplicada. Logo podemos deduzir que para que haja um constante crescimento econômico precisa-se ter um upgrade em relação a novos materiais e matrizes energéticas, respeitando a questão da sustentabilidade e a nossa frágil, muito frágil biosfera em que residimos. Devemos tomar conta do mundo em que a gente vive, porque senão acontece diversos problemas de ordem médica e até mesmo a questão do aquecimento global, isso é decorrente de emissões de gases poluentes como o clorofluorcarbono, dentre outros, o dióxido de carbono também. Então precisamos ter essa consciência de crescimento sustentável também. Então é por isso que tanto o Yuval Harari quanto demais pensadores e cientistas falam da importância de confiar em pesquisadores que trabalham com nanotecnologias, a engenharia genética e inteligência artificial, como muito bem postula o Yuval Harari, que é de importância primordial a pesquisa em nossas vidas. Há 6 anos atrás, por exemplo, quando veio à tona o surto da ebola na África Ocidental, companhias farmacêuticas que se dedicavam a desenvolver vacinas tiveram um aumento exponencial de suas ações. E aí a gente cita na obra a Tecmira e a BioCryst, são exemplos de empresas que lucraram bastante nesse momento. E trata-se de uma triste verdade que o atual surto pandêmico que estamos vivenciando nos dias atuais da Covid-19 pode sim ser vislumbrada e talvez até deve ser vislumbrada por empreendedores como do ramo farmacêutico como uma ótima oportunidade de expandir o seu capital. Então, vide certos governos, e a gente sabe bem, alguns governos, inclusive no país que a gente está residindo, insistindo no uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, por exemplo, além de revistas científicas desesperadamente buscando ser a primeira a publicar a questão de uma vacina em relação à Covid-19. Aí nós temos as pesquisas de revistas como a Lancet, a Nature, a Science, por exemplo, que estão travando essa luta na busca de quem poderia ser a primeira revista a apontar essa solução aplicada. Então, dessa forma, a gente trabalha com as ideias do Harari aplicadas. E a gente chega no capítulo que encerra a segunda parte do livro Homo Deus, que é brilhante e se chama A Revolução Humanista. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Humanista
e as suas três vertentes.